Não seja ingênuo, não seja ingênuo. O fato de você estar plantando coisas boas não vai impedir o mal de agir. Sempre vai haver oposição. O inimigo não vai ficar de braços cruzados vendo você vencer. Parábola do joio, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajunta primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Pregação de hoje: 5 lições poderosas da parábola do trigo e do joio, que vão abençoar e que vão mudar a sua vida. 5 lições. Olha aqui para mim. Primeira lição: boas sementes não impedem o mal de agir. Primeira lição que Jesus nos ensina aqui na parábola: o dono da terra foi lá e plantou trigo, boa semente. Mas enquanto os seus servos estavam dormindo, o inimigo foi lá de noite, nas sombras, quando ninguém estava vendo, e plantou junto com o trigo o joio. Então, seria muito ingênuo da sua parte, que o fato de você estar fazendo a coisa certa, vai impedir o mal de agir. O fato de você estar plantando o que é bom não vai impedir o inimigo de se levantar contra a tua vida e plantar o que é mal. Tem muita gente que fica confusa, e por causa da confusão que o inimigo faz no coração dela, na cabeça dela, ela está fazendo certo, ela está dentro da palavra de Deus, ela está dentro da vontade de Deus, ela está plantando o que é bom, e ela não consegue entender porque mesmo fazendo tudo certo, algumas coisas acontecem com você para te prejudicar. Por que você está plantando coisas boas, e mesmo você plantando coisas boas, algumas coisas ruins aconteceram com você, saíram do controle? Não seja ingênuo. O fato de você estar plantando coisas boas não vai impedir o mal de agir. Sempre vai haver oposição. O inimigo não vai ficar de braços cruzados vendo você vencer. O inimigo não vai ficar de braços cruzados vendo você avançar. O inimigo não vai ficar de braços cruzados vendo você fazer aquilo que é certo. E não se esqueça que o diabo trabalha nas sombras. O inimigo não foi lá plantar o joio na frente de todo mundo. Alguém viu ele plantando joio? Ninguém viu ele plantando joio. Jesus disse que quando estava todo mundo dormindo, o inimigo foi lá e plantou joio e foi embora. Porque o diabo não precisa ficar 24 horas na tua vida. Ele só precisa plantar alguma confusão, ele só precisa plantar algum levante, ele só precisa usar algumas pessoas para te desestabilizar emocionalmente, ele só precisa criar o caos lá no teu trabalho ou lá na tua casa e se retirar, porque ele espera que você, desestabilizada, vai fazer o resto do trabalho. Espere oposição. Abraão teve os seus inimigos, José teve os seus inimigos, e os inimigos de José eram os próprios irmãos. Davi teve os seus inimigos, Esté teve os seus inimigos, Pedro teve os seus inimigos, Paulo teve os seus inimigos, Jesus teve os seus inimigos. Se você está no caminho certo,
Se você está fazendo o que é certo, o inimigo vai se levantar para que você venha desistir, desanimar, retroceder, colocar na tua cabeça que não vale a pena plantar o que é bom, fazer o que é certo, que quem está avançando na vida é quem está se corrompendo, é quem está mentindo, é quem está enganando, é quem está com o negócio sujo, que você às vezes quer ser certinho, quer ser certinha para agradar a Deus, mas olha só quantas coisas ruins acontecem com você. A parábola não está dizendo que o mal é mais forte, a parábola não está dizendo que o inimigo é mais poderoso, a parábola não está dizendo que o inimigo vai vencer no final. A parábola está nos ensinando que de uma maneira ou de outra o inimigo vai se levantar. Segunda lição da parábola do joio: onde há grande potencial de colheita, o inimigo vai marcar aquele lugar com confusão. Aonde o diabo vê, aonde o inferno enxergar que aquele lugar ali, que aquela pessoa ali, ela tem um grande potencial de colheita, de Deus fazer algo grande na vida dela, naquele lugar que ela está, o inimigo sempre vai se levantar com confusão. Por isso que muitas das vezes sempre se levantam contra você, sempre há uma injustiça, sempre há um caos, mesmo você fazendo tudo certo. Quando nós lemos a parábola, a gente vê, o que foi plantado primeiro, o trigo ou o joio? O que foi plantado primeiro, o trigo ou o joio? Primeiro foi plantado o trigo. Quando o inimigo viu que o trigo tinha sido plantado, quando o inimigo viu que a colheita era certa, quando o inimigo viu que ia haver abundância de colheita, ele foi lá, aonde o trigo estava plantado, e ele planta o quê? O joio, para criar o quê? Confusão. Porque até o momento da colheita, o trigo e o joio são muito semelhantes. Então aonde tem uma pessoa de Deus, o inimigo vai querer plantar confusão. Aonde tem uma promessa para se realizar, o inimigo vai plantar confusão. Aonde Deus está mexendo, agindo, abençoando, preparando o ambiente, preparando o cenário para te abençoar, você pode ter certeza que o inimigo vai lá querer plantar o caos. Você tem que estar acostumado com isso. Muitas das vezes você está sendo perseguido lá no teu trabalho porque você está fazendo certo. O joio sempre vai aparecer onde o trigo está, sempre vai aparecer onde o trigo está. Assim como o inimigo sabia que o trigo ia dar fruto, o diabo sabe que Deus vai te abençoar. Amém? Amém? O diabo sabe que Deus vai te usar. Ele sabia que havia um propósito de Deus para a sua vida. Então ele vai lá e planta confusão. O inimigo foi lá enquanto os homens estavam dormindo. O inimigo prepara o terreno para o caos no escuro. Você tem que entender que a tua luta, acima de tudo, é uma luta espiritual. É isso que Jesus está nos ensinando. Há uma guerra espiritual do trigo com o joio, daquele que é de Deus contra o inferno. Estava tendo uma luta embaixo do solo. O trigo ainda não tinha crescido, o trigo ainda não tinha florescido, o trigo ainda não tinha dado frutos. O trigo era apenas uma semente plantada. O inimigo foi lá e plantou o joio. Quando o inimigo plantou o trigo com o joio, o que é que vocês acham que aconteceu embaixo da terra, embaixo do solo? O que é que você acha que aconteceu com as raízes do trigo e as raízes do joio? Elas se emaranharam, elas se entrelaçaram. Estava tendo uma guerra lá embaixo. Você tem que entender que o que acontece com você, no teu ambiente espiritual, no teu ambiente familiar, no teu ambiente financeiro, é uma guerra onde você não consegue enxergar, mas você consegue sentir. Por isso que você tem que se revestir da fé, por isso que você tem que se revestir da armadura de Deus, da palavra de Deus, se alimentar da verdade de Deus, do Espírito de Deus. Amém? Terceira lição que nós aprendemos da parábola do joio: o inimigo não tem poder de destruir o trigo. Porque ele não tem poder de destruir o trigo, ele vai plantar o joio junto com você. A parábola não diz que o inimigo foi lá e pegou o trigo e arrancou o trigo. Foi isso que ele fez? Ele arrancou o trigo, ele destruiu o trigo. Não. Sabendo que ele não podia destruir, ele plantou o joio. Não importa o que o inimigo faça, se você é de Deus, se você é trigo, o inimigo não tem poder de te destruir. Diga: o inimigo não tem poder de me destruir.
O inimigo não vai te destruir. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei quanto você deve, eu não sei quantas coisas estão apertadas na tua vida financeira, eu não sei o que está acontecendo no teu casamento, nem com os teus filhos, nem no teu coração, nem na tua cabeça, mas Deus manda te entregar que nada do que o inferno está fazendo contra você, nada do que o inferno está fazendo contra a família, vai ser poderoso o suficiente para te destruir. Só que o diabo sabe que ele não pode te destruir. O que o inimigo fez? Foi lá no terreno onde estava plantado trigo e plantado joio. O que ele fez? Contaminou o ambiente. O diabo não pode te destruir, mas ele pode contaminar onde você mora, para que você viva numa casa que tem briga, confusão, caos todo dia. Ele pode contaminar o ambiente que você trabalha, com pessoas invejosas, pessoas mesquinhas, pessoas que vão mentir sobre você, pessoas que querem o teu lugar. O que o inimigo faz? Ele está contaminando o ambiente para te deixar desestabilizado, para que você vá embora do lugar que Deus escolheu para você, para que você desista de um casamento que Deus escolheu para você, para que você desista de uma família que Deus escolheu para você. O diabo não vai te tirar de lá, ele vai contaminar o ambiente para que você queira desistir, você queira jogar a toalha, você queira desanimar, para que você comece a achar que você está no lugar errado. O terreno era bom, o solo era bom, a semente era boa, estava todo mundo fazendo certo, só que o inimigo foi lá e contaminou o ambiente. Mas mesmo ele contaminando o ambiente com joio, o trigo continuou sendo trigo. Eu sou abençoado, declara isso, eu sou abençoado. Eu sou abençoado na prova, eu sou abençoado no deserto, eu sou abençoado na cidade, eu sou abençoado no campo, eu sou abençoado na temporada, fora da temporada, eu sou abençoado em toda e qualquer situação. O inimigo não tem poder de destruir o trigo. A parábola nos ensina que o joio e o trigo cresceram juntos, não foi isso? Os trabalhadores do campo só souberam que havia joio naquele campo, naquele solo, quando os dois cresceram juntos, joio e trigo e joio. Algum tempo vai ter um momento na tua vida que você vai ter que aprender a crescer, mesmo quando tem gente se levantando contra você. O trigo cresceu com o joio cresceu com o trigo, os dois cresceram juntos. Então você tem que ter fé na palavra de Deus, naquilo que Jesus está nos ensinando. Ele está nos ensinando que mesmo que haja oposição, perseguição, problema, crise, eu ainda posso crescer, eu ainda vou crescer, mesmo que seja junto do joio. O joio vai tentar, mas não vai conseguir impedir o meu crescimento, amém? Eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. Declare isso, eu vou crescer, eu vou crescer. Mesmo com inveja lá no meu trabalho, eu vou crescer. Mesmo me perseguindo, eu vou crescer. Mesmo num tempo de crise, eu vou crescer. Mesmo que o governo não seja o melhor governo, eu vou crescer. Mesmo que eu não tenha apoio, eu vou crescer. Mesmo com a maioria das pessoas me criticando, eu vou crescer. Mesmo com o diabo se levantando, eu vou crescer. Porque o joio cresceu, mas o trigo cresceu também. O trigo não deixou de crescer porque existia joio. Muitas das vezes na sua vida, quanto mais você crescer, mais oposição vai ter. Se você não quer que as pessoas se levantem contra você, se você não quer que o diabo se levante contra você, não faça nada, não seja nada, não provoque nada, não conquiste nada, não realize nada. Porque no momento que você crescer, o joio também vai crescer junto. Quanto maior a promessa, maior a perseguição. Quarta lição da parábola do joio: aprenda o poder de não fazer nada. Aprenda o poder de não fazer nada. O diabo quer que você seja imediatista. O diabo vai trabalhar em cima da tua preocupação, em cima da tua ansiedade, em cima da tua inquietação. Você vai ver o cenário, você vai ver o ambiente contaminado, você vai ver o joio se levantando, você vai ver os problemas aumentando, se avolumando, e o diabo vai querer que você seja precipitado. Como é que os homens ficaram quando eles descobriram que tinha joio no campo? Ficaram alvoroçados. Eles foram correndo contra o dono do campo. Mestre, tem joio crescendo junto com o trigo.
Quem plantou esse joio juntamente com o trigo? O Senhor não plantou uma boa semente? Como é que agora tem joio crescendo junto com o trigo? E eles disseram para o mestre: o Senhor quer que a gente vá lá agora? O Senhor quer que a gente vá lá agora e arranque o quê? O joio? O dono do campo calmamente disse: não, deixa eles continuar crescendo juntos. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que eu me precipite, vá lá no campo agora com raiva, imediatista, querendo resolver as coisas do meu jeito. Ele quer que eu vá lá agora e arranque o joio. Só que se nós fizermos isso, como as raízes estão emaranhadas, quando a gente arrancar o joio, o que é que vai acontecer? Nós vamos arrancar o trigo juntos. Então deixa eles continuar crescendo juntos até o tempo da colheita. Aprenda o poder de não fazer nada. O que é que o dono do campo fez naquele momento? Nada. Tem muitas coisas que acontecem na tua vida, que quanto você mais mexe, mais fede. Quanto mais mexe, mais se multiplica. Quanto mais você coloca a mão, piora. O dono do campo disse: deixa. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém que está me assistindo. Para de mexer, porque você está mexendo em coisa que você não tem poder. Deixa a colheita vir. O dono do campo disse assim: na hora da colheita a gente vai fazer a separação. Deixa os dois crescerem. O trigo dá fruto, na hora da colheita vai ser fácil identificar quem é um, quem é outro, porque o trigo dá fruto, o joio só tem aparência e não dá fruto. Então agora, nesse momento, o melhor que você faz, que a gente faz, é não fazer nada. O dono do campo entendeu que o inimigo tinha criado uma armadilha para destruir a colheita dele. O que o inimigo queria fazer? Destruir a colheita. O que o inimigo queria fazer? Sabotar a colheita. O que o inimigo fez? Plantou o joio, sabendo que o dono do campo ia agir como a maioria das pessoas agem, precipitadamente. Ele ia arrancar o joio e ia vir o trigo junto. A colheita seria um fracasso. Só que o dono do campo foi inteligente, não caiu na armadilha do inimigo. Você tem que ter discernimento espiritual. Você tem que ter discernimento espiritual para saber quando o inimigo está criando uma armadilha para você cair, e ele quer te pegar em cima da tua precipitação. Aprenda o poder de não fazer nada. Não porque tu está errado, mas porque não é o momento certo. Você está muito agitado, não é o momento certo. Você está muito desconfortável, não é o momento certo. Você está muito frustrado, não é o momento certo. Você está muito ansioso, não é o momento certo. O momento certo é quando você está em paz, com a cabeça no lugar, cheio da presença de quem? De Deus. O que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que é preciso ser uma pessoa de muita fé, é preciso ser uma pessoa de muita confiança em Deus, para não fazer nada. Muitas das vezes na nossa vida, guarda isso contigo, muitas das vezes na nossa vida é preciso mais fé para ficar quieto do que para agir no momento errado. Muitas das vezes na nossa vida é preciso mais fé para ficar quieto. Deus mandou dizer para Moisés: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O inimigo quer você agitado, Deus quer você quieto. O inimigo quer ver você descontrolada, dando escândalo na rede social, grupo de WhatsApp, no trabalho. Deus quer você calma, equilibrada. O inimigo tem que ficar confuso com a tua paz. Se você tiver que chorar, chore no teu quarto, mas esteja bem maquiada, bem vestida, bem vestido, bem elegante diante daqueles que querem te destruir, para que eles não saibam se o que eles estão fazendo está gerando algum efeito. É preciso fé, é preciso confiar muito em Deus para não fazer nada. Porque muitas das vezes é mais sábio você não fazer nada do que você fazer muita coisa no momento errado. Espere o tempo certo. O tempo trabalha a favor daqueles que são de Deus. O inferno vai ficar gritando na tua mente: é hoje. Todo dia o diabo vai dizer que é o teu fim. Confia em Deus.
A batalha não é sua, pertence a Deus. Muitas das vezes você expressa mais fé e confiança em Deus no seu silêncio do que na sua agitação. Aprenderam a quarta lição? O poder de não fazer, nem tudo merece a tua atenção imediata. Quinta e última lição: a colheita não pode ser apressada. A colheita tem uma hora certa, momento certo. Tem muita gente que diz assim: se Deus existisse não havia mal no mundo, se Deus existisse não haveria injustiça no mundo, por que que Ele não faz nada? Por que que Ele não faz nada? Aonde está a justiça de Deus? Espera que tu vai ver. Essa aqui é uma parábola escatológica de Jesus, que fala do seu julgamento. Aprenda com Deus. Você serve a Deus? Você serve a Deus? Você serve a Deus? Aprenda com Deus. Aprenda com Deus, seja paciente. Deus é paciente. Vai chegar um dia diante do trono que Deus vai fazer a separação. Meus filhos para cá, filhos do diabo para lá, trigo para cá, joio para lá. Por que que Deus não faz isso agora, mesmo Ele sendo poderoso e soberano? Porque não é o momento. Não importa o poder que você tenha, o dinheiro que você tenha, a influência que você tenha, tem coisas que você vai ter que esperar. A colheita não pode ser apressada, nem pela tua necessidade, nem pela tua angústia, nem pelos teus problemas. Deixa o que Deus tem para você crescer. Se você for querer puxar o joio antes da colheita, vai matar a tua promessa, vai matar a tua promessa. Mas na época da colheita Deus vai te mostrar, e Ele mesmo vai fazer a separação. Amém? O diabo sempre vai trabalhar para trazer um espírito de urgência para você se apressar. Deus tem tudo sob o controle. Diga: Deus tem tudo sob o controle. Então fique calmo. Você está plantando, você está plantando, você está plantando a tua fé, você está plantando a tua fidelidade, você está plantando a tua obediência. A colheita vai vir, a colheita vai vir. E sempre que você vê o diabo agitando as águas da tua vida, trazendo tempestades, faça que nem Jesus, durma no meio da tempestade, sabendo que o Pai está no controle. Tu tem uma promessa e ela vai dar fruto, a colheita vai ser abundante. O inimigo não conseguiu atrapalhar a colheita do dono desse campo. Ele não caiu na estratégia do inimigo. Ele não destruiu a colheita dele. Ele não destruiu a semente dele. Ele foi sábio. Seja sábio, seja sábio, seja sábio. E Deus vai te dirigir qual o momento certo. Não é hora de entrar em pânico. Não é hora de frustração. Não é hora de desistir. A colheita está chegando. A colheita vai vir. Nós estamos vivendo os últimos dias. Se você pegar a sua Bíblia e o jornal de amanhã e começar a ler a tua Bíblia e ler o jornal, você não vai saber se você está lendo a Bíblia ou se você está lendo o jornal. Você não vai saber se você está lendo a Bíblia ou vendo o teu site preferido de notícias, porque tudo que a Bíblia falou que ia acontecer está acontecendo. Então, se você pegar a tua Bíblia amanhã, acordar de manhã, abrir a tua Bíblia e abrir o jornal, você não vai ver diferença entre o que a Bíblia falou que iria acontecer e o que está acontecendo. O tempo da colheita está chegando e Deus está esperando pacientemente. Aprenda o poder de esperar. O que é que diz lá em Deuteronômio 28? Essas promessas, essas bênçãos te alcançarão. Diga: está vindo para mim. Está muito fraco, diga: está vindo para mim. Escreve aí: está vindo para mim, está vindo para mim. Nada do que o inferno faça vai impedir aquilo que Deus determinou de vir para mim. Está vindo para mim. Se eu sou fiel a Deus, está vindo para mim. Se eu obedeço a palavra de Deus, diga: está vindo para mim. Amém?